Quispeptina, o famoso peptídeo da libido e da ereção. É o que muitos falam por aí, né? Principalmente no Instagram e no TikTok, que a quispeptina, ela é o peptídeo da libido, mas não é bem assim, tá bom? E eu vou explicar aqui nesse vídeo a função da quispeptina, mecanismos da quispeptina e o porquê que ela pode ou talvez não influenciar aí na sua libido. Então, sem mais delongas, vamos para aquela nossa super aula aqui no canal Mundo Hormonal do Denão. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho aí para receber mais conteúdos. Solta o disclaimer e pau no gato. Muito bem, pessoal, então vamos lá, tá? Quispeptina é um peptídeo que, na verdade, vai muito além da libido e da ereção. Eu vou explicar aqui para você nessa aula, tá? Toda a função da quispeptina e vamos direto ao ponto aqui. O que é a quispeptina, então? Bom, primeiro, é um peptídeo, tá? E ela é o quê? Ela faz várias coisas no seu corpo, tá? Ela é um integrador energético, você vai entender por quê. Ela é um regulador de pulsos neuroendócrinos, né? Neurohormônios, modulador do eixo HPG, que é o eixo, no caso aí, hipotálamo, hipófise e gônadas, tá? Modulador do eixo HPA, que é no caso hipotálamo, hipófise e as glândulas adrenais, influenciador metabólico, sensor de disponibilidade energética e regulador circadiano, né? Melhorando aí níveis de HRV, níveis de sono profundo. Então, basicamente, ela vai conectar, né? O que ela vai fazer? Ela vai conectar energia, estresse, reprodução, metabolismo e todo o seu ritmo biológico. Vamos lá. Mecanismo aí da quispeptina, tá? Isso aqui é literalmente a base de tudo aí. Quispeptina, ela atua em cima de um receptor que você já tem aí, que é o Quis1, exatamente esse carinha aqui. É um receptor acoplado à proteína GQ, que é responsável, né, no caso essa proteína, ela é responsável por sinalizações celulares específicas, tá? Quais são essas? Todas essas doidas aqui, tá? Esses nomes malucos. Eu vou explicar detalhadamente com praticidade para você. PLC, o que é? É uma enzima e quando o receptor é ativado, a PLC, ela praticamente vai fazer o quê? Cortar uma molécula da tua membrana, da tua célula e transformar isso em outros mensageiros, que são IP3, é um mensageiro químico, ele vai até o depósito de cálcio da célula e abre a porteira, liberando cálcio para dentro do seu citoplasma. O IP3, basicamente, ele é como se fosse uma chave de um cofre, que aí você abre para pegar o seu dinheiro. Então, o cálcio seria o dinheiro. É isso, tá bom? E você precisa de cálcio na sua célula para você poder ter maior disposição energética, tá bom? Isso é essencial. Então, a gente tem a PLC, o IP3 e, consequentemente, né, se o IP3 ele abriu, né, as portas ali para ter mais liberação de cálcio, o que vai acontecer? Vai entrar mais cálcio para dentro da tua célula, tá? Então, o cálcio intracelular, no caso, é o cálcio dentro da célula e ele sinaliza, né? Ele faz sinalizações, basicamente dizendo assim: vamos trabalhar, executa. Mais cálcio na tua célula, consequentemente, ela despolariza, né? Quando a gente fala despolarização, a gente está falando da tua célula ficar mais elétrica, tá? Mais ativa. Ativa proteínas específicas, tá? Quando eu falo proteína, não é só proteína que dá massa muscular, beleza? Dentro da fisiologia tem vários tipos aí de proteínas, aminoácidos que trabalham no nosso corpo e, consequentemente, né, se ela fica mais elétrica, ativa proteínas específicas, ela libera hormônios neurotransmissores também específicos, tá? E aí, no caso, essa causa da despolarização, o que vai acontecer? Quando entra o cálcio e muda a química da célula, o neurônio ele fica mais fácil de ter disparos, mensagens, sinais, tá bom? Consequentemente, despolarizar, né? Basicamente, despolarizar é como se você ligasse o motor. Beleza? Então, se o seu neurônio tá com mais sensibilidade, mais fácil de disparar sinais, é aí que o negócio fica legal em relação à quispeptina. Basicamente, a quispeptina encosta no receptor, a célula envia recados internos, libera mais cálcio, o neurônio liga, solta GNRH e, consequentemente,
sobe o LH e o FSH. E só para você saber, GnRH é o hormônio liberador de gonadotrofinas, tá? Esse hormônio, quando ele está mais alto no seu corpo, você tem mais pulsos de LH e FSH, que é o famoso eixo hormonal, né? Quando o pessoal costuma dizer, o eixo hormonal tá inibido, né? Porque meu exame de LH deu zerado e FSH deu zerado, tá? Mas LH e FSH são dois hormônios diferentes, tá? Cada um atua em um ponto, né? O LH, ele aumenta níveis de testosterona e o FSH, ele faz toda a espermatogênese, né? Produção de espermatozoides saudáveis, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Aqui, né? Agora, quispeptina não é só para libido. Isso é importante. Ela também atua onde? No teu cérebro, aqui, ó, no núcleo arcuato, núcleo paraventricular, na amígdala, tá? Isso aqui a gente tá falando de amígdala do cérebro, tá? Não é da garganta, não. No hipocampo, essas regiões, elas são completamente ligadas com questões de emoções do ser humano, tá? No nosso cérebro. Células beta-pancreáticas, vamos falar um pouquinho disso aqui, tem envolvimento da sensibilidade insulínica também. Tecido adiposo, endotélio vascular, estamos falando o quê? De coração, né? Proteção cardíaca e, no caso, miócitos cardíacos também. Então, ela atua, em geral, tá? Em todas essas áreas do seu organismo. Beleza? Agora aqui, a dupla mais importante, né? Eu coloquei quispeptina e o hormônio liberador de gonadotrofina, tá bom? Por quê? Se tem boa disposição energética, a quispeptina, ela é ativada, ocorre todas aquelas ativações que a gente falou no começo da aula, e o eixo de reprodução, né, o LH e o FSH, pulsa, aumenta, melhora. Consequentemente, por isso que dizem que a quispeptina aumenta a libido. Não é que ela aumenta a libido, ela tá mexendo no teu eixo de LH e FSH, então, consequentemente, você vai ter mais testosterona no seu corpo, mas não quer dizer que isso vai te trazer mais libido, entendeu? Já peguei casos da pessoa usando quispeptina e não tava com libido boa. Mas enfim, se você tem disfunção energética, tá? A quispeptina cai por conta da tua célula não estar naquele ponto que a gente falou, né? Com boa disposição energética, né? E aí a quispeptina cai, o hormônio liberador de gonadotrofina cai também. Consequentemente, seu LH e seu FSH cai também. Muito por isso as pessoas têm libido baixa também. Continuando aqui, modulação do eixo HPA, né? Que é o eixo, no caso, do cortisol que a gente tá falando aqui, né? De forma bem rápida falando, tá? É muito mais do que cortisol, mas a gente tá falando de resposta ao estresse agora. Então a quispeptina, ela vai o quê? Inibir o CRH, que é um hormônio regulador de resposta ao estresse, vai reduzir o cortisol basal, vai atenuar a resposta ao estresse e vai aumentar, melhorar a variabilidade da frequência cardíaca. Isso aqui é fantástico, tá? Muito bom. Então isso aqui te coloca em um nível menos estressante no seu corpo, te deixando mais tranquilo, literalmente, e te melhorando o quê? A frequência cardíaca, que aqui, para a questão de sono, ansiedade, vários fatores problemáticos no dia a dia, a gente depende dessa variabilidade de frequência cardíaca, ok? Então, quando a gente tem um aumento de variabilidade de frequência cardíaca, não quer dizer que aumenta a frequência cardíaca, tá? Vai o quê? Melhorar a tua frequência cardíaca, né? Vai regular ela, tá bom? Continuando aqui. Quispeptina e insulina, né? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão das células beta aí. A quispeptina, ela atua diretamente nas células beta do pâncreas, tá? Tem maior liberação de cálcio, consequentemente, melhora da sensibilidade à insulina, melhorando a absorção da glicose. Agora, atenção. Vamos para a tela principal rapidinho. Uma dúvida que você pode ter é assim, não, se eu estou utilizando retatrutida, por exemplo, e outros peptídeos que melhoram também minha sensibilidade insulínica, se eu usar a quispeptina, vai melhorar mais ainda? Isso não corre o risco de eu ter uma hipoglicemia, por exemplo? A resposta é não, tá? Por quê? A quispeptina, como ela atua em pulsos e sinais específicos lá no seu cérebro, se o seu organismo ele já está com uma insulina bem regulada, uma glicemia bem regulada, a quispeptina ela simplesmente não vai
mexer com isso. Beleza? Ela só mexeria se estivesse ruim, se precisasse desses sinais, tá bom? Só uma dúvida básica aí, um cortezinho rápido para você entender melhor. Bora de volta para aula. Consequência, tá? Você vai ter melhor resposta glicêmica pós-pandrial, né? Pós-refeições, redução do pico glicêmico e melhora da secreção de insulina em pessoas com sobrepeso, tá? Mais especificamente falando aqui. Se você já é um cara, tem um corpo já mais atlético, já tem uma boa dieta, já treina legal, obviamente você não vai precisar de melhora de secreção de insulina porque você já tem isso, tá? Então, como eu falei, não vai afetar essa parte, você não vai ter hipoglicemia nem nada disso. Coração e sono. Vamos falar um pouquinho aqui do coração e do sono, tá? Coração, expressão nos endotélios, tá? Então melhora a expressão nos endotélios, estimula a produção de óxido nítrico, tá? Consequentemente, você tem mais o quê? Vasodilatação, aumento do tônus vagal, calma aí, é um nome estranho, né, para muita gente, mas basicamente, tônus vagal, né, no caso, é a atividade do nervo vago, tá? Que é responsável por regular a frequência cardíaca, teu sono e tua digestão, beleza? Então, esse aumento de tônus vagal quer dizer o quê? Que tem uma melhora dessa atividade, por isso que a variabilidade de frequência cardíaca acaba sendo melhorada com a quispeptina, né? E aí aqui, no caso, né, melhora do HRV, tá? Que o HRV basicamente é o quê? É o termômetro que quantifica a sua variabilidade cardíaca, tá bom? Durante o teu sono, por exemplo, seu HRV, ele deve estar mais baixo. E durante alguma atividade, o seu dia, ou uma digestão, por exemplo, o HRV aumenta. Então é o famoso sistema de luta e fuga, né, do corpo humano, que é sistema nervoso simpático e parasimpático. Depois você pesquisa um pouquinho mais a fundo disso, que você vai entender perfeitamente sobre o HRV. Mas, só para que você saiba, melhorando o seu HRV, você tem melhora da sua saúde em um geral, tá? Como falei, vai melhorar ali teu sono, tua frequência cardíaca, é ótimo. Consequentemente, né, melhorando o HRV e quantificando a variabilidade cardíaca, melhora a tua frequência cardíaca, ou seja, você cria uma proteção no seu coração. Sobre o sono aqui, vamos lá. Melhora do HRV também vai afetar o teu sono, tá? Porque vai te colocar em um estado de relaxamento maior, com os batimentos mais baixos, você consegue chegar aonde? Sono profundo. Tá? Melhorou HRV, melhorou frequência cardíaca, você tem uma melhora do seu sono profundo. E ele é o quê? Esse cara aqui, sono profundo, reparador. Beleza? É extremamente reparador para o nosso organismo. Agora vamos falar sobre dosagens. Bom, pessoal, então assim, ó, sobre dosagens, fica geralmente em torno, tá, do que se usa da quispeptina, de 50 microgramas até 100 microgramas, podendo ser todos os dias ou podendo variar os dias, dia sim, dia não. Só que dia sim, dia não é tomar segunda sim, terça não, quarta sim, quinta não, sexta sim, e fim de semana não conta, fim de semana conta, tá? Nesse caso, o seu corpo ele trabalha 24 horas por dia, ele não sabe o que é sábado e domingo, beleza? Então, nunca faça isso quando você for usar, quando você tiver um protocolo, né? Não muda essas coisas, tá bom? Então, nesse caso das dosagens, o que você precisa se atentar, que é bem importante, nos seus exames de LH e FSH, porque se a gente tá mexendo com LH e FSH, a gente vai ter um aumento, né? No caso, como eu falei, de testosterona, consequentemente pode aumentar estrogênio, pode mexer com progesterona, com pregnenolona e causar uma baderna no teu organismo. Por isso que eu disse, né? A quispeptina, ela pode sim trazer uma melhora da libido e da ereção, por melhorar níveis hormonais e também por aumentar o óxido nítrico, mas se você der muito pulso de LH e FSH, o que vai acontecer? Vai aumentar muito sua testosterona, converter muito para estrogênio e aí pode ser que a tua libido caia também, entendeu? Então, quispeptina, você teria que pensar assim, se fosse, né, se eu, Denão, no caso, fosse utilizar a quispeptina, cara, eu já usei como teste, tá? Mas hoje, falando hoje, se hoje eu fosse utilizar, seria para ver uma melhora da fertilidade, tá? Quando eu utilizei a quispeptina, eu utilizei para testar mesmo, né, para ver se tinha uma melhora da libido, como falavam, porém, eu estava em uso de testosterona, então não teve uma melhora significativa, porque a testo, ela já melhora a libido no corpo por conta dos
níveis hormonais estarem mais adequados. E aí, assim, o FSH e o LH, eles ficaram ativos no meu exame, tá? Durante o uso da quispeptina. Não tão elevados, né? Como deve ser, de forma saudável, pensando em espermatogênese, mas ficou bom. Então, assim, é um peptídeo bacana, pensando talvez se você quer retomar o seu eixo, talvez você quer ligar o eixo, né, hormonal aí, porque tá bloqueado porque você usou muito esteroide, aí faz sentido você talvez trabalhar com a quispeptina, mas também talvez não faça sentido, talvez ela não seja funcional para você, talvez você precise de HCG e menotropina, vai depender do quanto tempo você usou esteroide, do quanto atrofiado estão os seus testículos, ou seja, como eu falei, a libido, ela pode ou não acontecer. Agora, a ereção melhora por conta da melhora do óxido nítrico no sangue, certo? Então, nesse ponto, realmente é muito bom para ereção, mas para libido, dependendo do teu caso, não vai ter uma função legal, se você já usa testosterona, por exemplo. Fechado? Sobre a quispeptina, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou qualquer dúvida da aula aí, comenta aqui embaixo que eu te respondo. Se inscreve aí no canal. Até a próxima aula do nosso Mundo Hormonal. Um abraço, Denão Cardoso.